Fala pessoal, olha só, hoje nós vamos bater um papo aqui com a Delip, com a Glap, e recebemos um convidado aqui extraordinário, que é o João da Global Tech, um cara que está com mais de 10 anos na área de telecom, passando por vários desafios, e esse é um bate-papo, né, para a gente conhecer um pouco da história dele, para ele compartilhar a experiência dele na prática, uma coisa bem informal, que de alguma forma possa te ajudar aí. Então, João, muito obrigado por ter vindo. Obrigado você. Olha lá, já começou já com o microfone. Não, já começou errado, né? Vai de novo? Não, vai, filho, não tem essa de novo trocar, não. Mas como é? Vai fazer um negócio cortando assim? Ô, João, obrigado por ter vindo, viu, nesse Que isso, bate-papo. obrigado você pelo convite aí. Queria que você contasse um pouco aí, quem que é a Global Tech, onde que tá. Bom, a Global é um provedor de internet, né? A gente já tá aí esse ano faz 11 anos de mercado. Inclusive 11 anos. Inclusive esse mês fazemos 11 anos. Somos de Itaquá, que para quem conhece aí a Zona Leste de São Paulo, Itaquaquecetuba. Basicamente isso, cara. Estamos aí na luta, né, diária. E, João, conta um pouquinho da sua história pra galera, cara. 11 anos atrás, o que você fazia? Na verdade, 11 anos só é Global, né? Mas eu já tenho, fazer 15 anos já que eu trabalho com internet. Já tive outras empresas antes da Global e hoje só tenho ela, né? Então, assim, eu venho da área química, né? Eu trabalhei muito tempo em indústria química. Aí, por um minuto de loucura ali, resolvi empreender. E foi uma oportunidade, assim, que eu tive num momento, assim, foi uma coisa bem... Não foi nada programado, na verdade, que eu falo, né? Eu trabalhava em indústria química e, cara, correria o dia inteiro, fazendo CLT, né? E eu precisava, tipo, complementar minha renda, eu não sabia como. E na época eu contratei uma internet para minha casa, pro próprio trabalho mesmo, pra gente poder fazer um trabalho, para poder fazer as pesquisas da fábrica, essas coisas, e-mail, essas coisas. E na região que eu trabalhava, onde eu morava em Suzano na época, que era São Paulo. O bairro que eu morava era muito difícil conseguir internet, pra você ter ideia. Na época que eu pedi, eu fui um dos primeiros a ter speed no bairro, de tanta insistência. Que eu chegava na empresa e ficava ligando toda hora na Vivo, na época era telefônica, tem vaga, pera. Aí abriam vaga, aí quando eu abri os vizinhos descobriram que eu tinha internet e perguntaram pra mim como eles poderiam ter também. Eu falei, não sei, né, porque na área de tecnologia eu não sabia nada, cara, nada. E comecei, Google, como dividir a internet pro vizinho? Como dividir? Aí começou, aparecia a época do Mercado Livre, aparecia aqueles anúncios de anteninha, Omni, roteador. Aí, cara, vou comprar. Comprei. Na época eu comprei no cartão de crédito emprestado, porque não tinha nem cartão de crédito naquela época. Um amigo meu da fábrica me emprestou, fui lá e comprei. E comecei a distribuir, muito sacrifício, distribuir para um vizinho, aí eu descobri, foi indo. Na hora que eu fui ver, eu já tinha quase 15 pessoas penduradas dentro da minha rede, me ajudando a pagar o speed, que na época eu pagava R$100, R$120, já estava me dando quase 5 vezes mais, porque cada um me pagava média de R$20, R$30, dependendo do que ele fazia. E, cara, tava me pagando o speed e tava me sobrando um dinheiro. Eu falei, opa, peraí, aí tem um negócio aí, né? Aí comecei a pesquisar, ir mais a fundo. Fiquei 1 ano nessa história, na fábrica e vendendo para os vinhos. Fábrica, teve um momento que eu estava ganhando mais revendendo a internet do que na própria fábrica. Falei, cara, eu vou sair fora, pedir as contas. Só peguei o dinheiro ali de tempo de casa mesmo e investi tudo na empresa e estamos aí até hoje. E vamos... Caraca, velho, que história doida. Você trabalhava na indústria química. É indústria química. E aí foi na cara e na coragem. Cara e na coragem. E o que você enxerga qual que era a dificuldade daquela época e qual que é a maior dificuldade hoje? Cara, a dificuldade naquela época era a tecnologia mesmo, que era muito complicado de você trabalhar. Não era fácil. Eu mesmo era um cara inexperiente, não sabia nada de redes. Entendeu? Não sabia nada. Eu não sabia nem configurar uma senha de Wi-Fi. Eu era aquele cliente leigo que ligava para a operadora para fazer a configuração do Wi-Fi. Então, assim, era muita pesquisa, muito fórum, na época quem é das antigas aí vai lembrar do Underlinux. Você também passou muito tempo naquela época do bate-papo da UOL. Então, bate-papo da UOL, MSN. Depois da meia-noite. Não, depois da meia-noite não. Falou discado, né? Eu não cheguei a usar discado na minha casa. Eu usava quando era antes, muitos anos, mas, cara, era terrível, né? Quem era época de discado aí sabe como é que era.
Então, assim, a gente era muita pesquisa, né? Pesquisava muito para ver como fazia. E assim, cada dia, cara, você surgiu um equipamento novo, você ia lá e comprava. Daí na hora que você ia começar a ganhar um dinheiro, surgiu um equipamento novo, você gastava todo o dinheiro que você ganhou comprando equipamento. E assim ia crescendo, entendeu? Teve um momento aí de via rádio aí, a gente ter 200, 300, 400 clientes pendurados numa torre, entendeu? Eu, 2 horas da manhã, pendurado em torre, recetando equipamento, porque não sabia como fazia. Entendeu? Quem é das antigas aí sabe como é que é. E hoje, o que você vê, cara? O João, pra galera que tá assistindo aí tudo também, a gente se conheceu já faz um tempo, é cliente nosso na Delip, na Glapper também, a gente fez um monte de campanhas, tá aí até no fundo com o Amaral, estava falando de trazer ele novamente para gravar e uma série de coisas. Uhum. O que você vê hoje, cara, quando o assunto é que teve uma época que nem você começou a distribuir internet e começou a aparecer os clientes. Uhum. Qual que é o maior desafio hoje da Global para conseguir mais clientes? Qual que é a sua dificuldade hoje? A dificuldade é trazer o cliente mesmo, né? Porque a internet todo mundo vende, né, hoje. Hoje em dia não tem... Antigamente o diferencial era ter uma qualidade boa de internet. Hoje todo mundo entrega uma qualidade boa, né? Porque todo mundo tem acesso, né? Antes, para você conseguir um link de internet era muito difícil, com uma qualidade boa. Pra você ter ideia, o meu primeiro link de internet foi um da Vivo que eu pagava R$1.500 por 256 KB. Então era caríssimo, entendeu? Então assim, era muito difícil. Então hoje não, hoje é muito mais acessível, né? Qualquer um consegue, qualquer empresa que comece hoje consegue ter um link de qualidade e oferecer isso para o cliente. Então a dificuldade mesmo para a gente é trazer o cliente e continuar com ele na base, assim, para ele entender qual que é o diferencial da empresa, entendeu? Você explicar e entender. Isso aí é o que a gente está procurando junto com a Delip, com a Glapper, trazendo um diferencial. Porque hoje, que nem eu falei, internet todo mundo tem. O que segura o cliente é o diferencial mesmo, né? Você tem um produto, você tem um SVA lá de desconto, tem o que está ajudando para a gente bastante é a Glapper na questão dos comércios locais, que o cara realmente ele gasta na onde ele mora, não precisa gastar longe, não precisa ir longe para poder ter um desconto, entendeu? Então qualquer 2%, R$5, R$1 que seja, o cara já vê que é um diferencial, entendeu? Então assim, a gente procura sempre trazer isso para poder segurar o cliente, né? O cliente ficar com a gente. Então, eu acho que esse tem que ser o diferencial. Agora, se você não tiver isso, cara, você não consegue, porque é um pula-pula danado, né? A gente sabe. Não, porque a gente tava batendo um papo até disso na hora do almoço, né? Hoje, o jogo ele mudou um pouco. Antes era um jogo totalmente. mais de construção de rede. Né? Hoje, isso daí, ter uma rede boa já é meio que o padrão. Na verdade, você ter uma rede boa é obrigação, né? É meio que uma obrigação. E hoje é um jogo muito mais da velocidade comercial de marketing e depois do relacionamento com o cliente do que você leva de diferencial. O diferencial da empresa ela tem que estar no marketing primeiramente, né? Eu acho. Você tem que ter um marketing de qualidade e tem que ter um comercial que saiba aproveitar esse marketing. Porque não adianta nada eu investir um rio de dinheiro em marketing e não ter um comercial que possa aproveitar essa ferramenta. Você está conseguindo colocar bastante cliente para dentro via marketing digital? Sim, a gente está tendo um resultado bem expressivo. No começo a gente teve umas dificuldades, mesmo porque pela falta de experiência nossa mesmo, né? De tratar, de ter uma pessoa dentro da empresa focada nisso, né? Porque não adianta nada, eu posso investir muito dinheiro lá dentro no marketing digital. Se eu não tiver ninguém para tratar aqueles leads, não vai adiantar nada, vou estar jogando dinheiro no lixo. Então a gente colocou uma pessoa que está exclusivamente cuidando do marketing digital. Então todos os leads que chegam, ela trata, independente se a gente atende, se não atende, é ela que trata. E assim, o que a gente faz também é os que não tem cobertura. A gente está fazendo uma lista dos bairros que a gente não tem cobertura para ser uma futura expansão, para a gente não expandir as cegas. Ou seja, o marketing digital, o trabalho lá de geração de leads, etc., ele está te ajudando até aonde você vai fazer a rede. Exatamente. Ele já me dá uma visão futura. Ele já me fala assim, esse bairro está tendo uma demanda maior de pedido do que esse bairro que você quer fazer. Então, assim, antes da gente expandir, vou abrir um bairro novo, vou abrir uma cidade nova, a gente olha a lista lá do pessoal. Hoje quem cuida pra gente lá é a Milena, chama a Milena e fala, Milena, cadê aquela lista daqueles bairros, dos bairros que a gente tem mais pedido?
Ó, João, tem esse bairro aqui. Ó, legal. Dá para expandir agora? Dá. Então vamos trabalhar. Aí o que acontece? Vamos supor, a gente tem lá 100, 200, 300 leads lá. Então, quando a gente vai lançar o bairro, já faz uma ação em cima desses leads. Ó, estamos chegando, manda um WhatsApp, liga. Então, assim, se eu tenho 300 pessoas ali que já entraram em contato comigo, se eu já vender pelo menos umas 50 ou 100, cara, já é um lucro, já teve um retorno posterior, né? Entendeu? Isso aí também foi uma dica do Diego, né, na época, né? O Diego deu essa dica. Ó, guarda esses leads, Sim. não deixa perdido, entendeu? Porque isso aí no futuro a gente pode usar. E a gente está fazendo isso. Tem lá uma planilha lá gigantesca lá que... Infelizmente é assim, né? Você não consegue... Quando você faz a publicação, ela não atende somente aquele bairro. Ela sempre pega uns lados que você não atende. Então você tem que trabalhar isso aí. Não, é porque o que acontece? Como é que funciona o algoritmo ali da parte de tráfego pago para isso? Quando você faz uma campanha direcionada num bairro, às vezes uma pessoa que mora no bairro do lado, ela passou naquele bairro, ela tá ali. E aí ela viu a campanha, só que ela mora no bairro do lado, que é uma região próxima. Exato. E aí ela vai entrar em contato com você, a hora que ela passar o endereço é uma região do lado. E vai acabar vindo o que a gente chama de um lead fora da área de cobertura. Isso. Qual que é o interesse disso? Você ter o controle desses leads, porque às vezes faz sentido, na prática, você vê a quantidade de pessoas que chega do bairro do lado para você decidir fibrar ou não. Quando não é um caso de que você atende a cidade inteira, né? Em algumas regiões os caras atendem a cidade inteira. Mas você ter o controle desses leads fora e não simplesmente descartar, isso vai te dar um norte, ó, já tem X pessoas nesse bairro. A hora que você fibrar ali, você já tem o contato dessas pessoas, entendeu? A gente por ser um provedor regional, a gente não consegue atender 100% de tudo, né? Sim. Então assim, e mesmo porque o investimento é altíssimo. Então, assim, eu, pelo menos, trabalho assim. Eu trabalho por bairros. Então, eu já atendo a cidade de Itaquaquecetuba. Hoje, a gente tem mais ou menos aí 90% da cidade cabeada. Mas ainda tem alguns bairros que vêm leads que a gente não tem, né? E outra, uma coisa também que ajuda muito, vamos supor, eu tenho 90% da cidade cabeada. Muitas ruas, muitos bairros da cidade, a gente já tem uma demanda, já tem caixa cheia. Então, não tem disponibilidade. Muitas vezes vem o lead de lá, mas não tem disponibilidade. Então, o que a gente faz? A gente trabalha em cima de uma expansão em cima do bairro. Exato. Entendeu? Então, assim, vamos supor, eu tenho uma rua ali que eu tenho lá 4, 5 CTO dentro da rua, mas as CTO estão cheias. Mas eu já tenho uma demanda para colocar mais 4, 5. Por que não, pô? Entendeu? Se eu tenho já pessoas para poder instalar. É diferente de eu fazer uma expansão às cegas, sem saber se realmente eu vou vender e gastar dinheiro à toa. Então, a gente já gasta direcionado, né? Então, isso ajuda bastante. Não é só a venda, né? É a expansão e o crescimento. Cara, mas você tem noção, você parou para analisar aí no último ano, vou colocar aí de março para cá, todas as ações que você fez de marketing e de experiência do cliente, você não tem a noção disso, né? Da quantidade de coisa. Claro. Se você, coisa pra caramba. se você pegasse aí o ano de a Global Tech em 2021 e depois 2022, esse pedaço de 2023, você vê alguma mudança? Mudança. Melhorou 100%, Consegue listar cara. tudo que você fez? Listar não, é porque a gente fez muita coisa, hein? Principalmente com a Delip, hein, cara? Foi Amaral, foi Glapper, foi... Vixe, cara, muita coisa. Foi ação de B2C, B2B, tudo, né, cara? Foi muita coisa. E hoje você sente o que você sente de mudança lá? Desde a parte dos seus colaboradores e de cliente, de ter feito tanta mudança assim na área de experiência do cliente, de eu tenho uma frase, eu tenho uma frase de que eu gosto, que eu levo pra mim, assim, né? Que é o mais conhecido vence o melhor. Então, assim, o que a gente ganhou com a Delip, com a parte de marketing digital? É a gente ser mais conhecido na cidade. Então, assim, todo lugar, alguém conhece a Global de algum jeito, entendeu? Então, assim, isso que a gente ganhou. Então, assim, o pessoal, hoje eles conhecem a Global pelas redes sociais, porque todo mundo tá na rede social. Então, em algum momento, ele tá vendo a marca da Global ali. Ah, eu não sou cliente global, eu não atendo, mas tá vendo. Então, quando a gente chegar numa região que a gente for, o pessoal já... Opa, é aquela empresa lá de internet e outras coisas. A gente também fez umas ações na cidade, né? A gente forneceu hotspot para toda a cidade, entendeu? Todos os bairros, entendeu? Tem uma parceria com a prefeitura. Então, até o prefeito faz vídeo com a Global, entendeu? Então, a gente tem os vídeos lá no nosso Instagram com o prefeito,
fazendo vídeo com a gente. Então, assim, isso aí ganha a confiança da marca, né? Sim. Entendeu? E se você pudesse falar um pouco da parte da Glapper ali, dos cupons nos comércios locais, você sentiu alguma questão de envolvimento dos comércios com... Sim. O que acontece? Quem cuida da Glapper é a Vanessa e a Milena, que são do nosso comercial. Né? As duas que cuidam do comercial. Assim, essa semana tem mais ou menos uns 15 dias, sinceramente, eu me surpreendi. Porque a gente entrou na plataforma, realmente eu não fazia tempo que eu não entrava. Porque elas que cuidam, então elas sempre vão passando os feedback. Já tinha resgatado mais de R$1.000 de cupom e eu não sabia, cara. Olha que legal. Entendeu? Assim, a gente, poxa, R$1.000 é dinheiro pra caramba. Não, assim, em cupom é dinheiro. Em cupom, né? entendeu? Então, assim, tinha cupom de resgatar de R$30, tinha cupom de resgatar... Tinha um cupom lá de seguro de celular que era de R$80, cara. Então, assim, eu falei pra Milena, eu falei, cara, esse cara já pagou a internet dele. Sim. Porque ele resgatou um cupom de R$80. Então, assim, é o diferencial que a gente tá tendo hoje. Né? Hoje, lá na região, ninguém tem isso. Então, assim, a gente chega... Oferece para os comerciantes acham legal, porque assim, tá no nosso site, tá na nossa plataforma, a gente está fazendo um trabalho agora de ficar anunciando dentro do nosso Instagram, colocando lá os posts lá, agora açaí tem o desconto da Globaltech, cliente Globaltech tem desconto. Isso aí tá trazendo uma credibilidade para a marca, né? Então o pessoal tá gostando, realmente estão usando, e tá dando um diferencial mesmo, tá? O pessoal tá gostando bastante. Mas eu acho muito legal frisar isso, né? Porque... não é nem o trabalho da Delip, da Glapper, etc. É a questão da pessoa acreditar, colocar o cliente como centro. Isso. E começar a fazer as ações. E outra coisa, assim, desculpa interromper. Outra coisa, o comercial tem que estar focado em trazer os comércios. Uhum. Não adianta nada ter a plataforma e não trazer ninguém. Então a gente colocou o nosso time para trazer comércio. Então passa na rua, vê aquela região como quer ser, mesmo que não seja nosso cliente, pode ser o cliente da concorrência, não tem problema. Você quer trazer, a gente vai indicar, mas eu sou cliente da concorrência, não tem problema, pode vir. O importante é o nosso cliente, entendeu? Ele vai vir aqui e vai consumir no seu estabelecimento. Ah, que legal, então, e sim, isso aí é um futuro cliente. Ele não é cliente hoje, mas no futuro ele pode ser nosso cliente, entendeu? Que legal. Não, mas eu acho que é muito mais a coragem de fazer, né? Às vezes eu vejo alguns provedores aí espalhado pelo Brasil, e eles ficam com muito tempo pensando, será que vai, será que não vai? Você vê alguns provedores igual você, que, cara, vamos lá, vamos fazer campanha, contratamos o Amaral, fizemos um monte de campanha de vídeo, refizemos o site, lançamos envolvemos um monte de comércios locais com desconto, aí a gente começou a fazer muito investimento em tráfego pago, e ficou no começo ajustando todo o comercial ali junto para absorver toda essa demanda, e depois de um ano, na hora que vê toda a cara da empresa diferença, toda a cultura ali do comercial, em lidar com o comércio local, com o cliente, em todo o resultado, mas... É uma ousadia de todo mês estar fazendo uma coisa diferente e apostando que vai dar certo. Agora já está chegando numa fase que os comércios estão entrando em contato com a gente. Então, só essa semana já entrou uns 3 em contato. Eu queria participar, e como é que funciona? Não, legal. Peraí, dá seu número que eu... Aí passa lá pro Diego, não, pro David. O David vai lá e liga pro cliente. E o David, daquele jeito dele, ele já consegue trazer o cliente pra gente, cara, já fica feliz, entendeu? Então a gente tá fechando com grandes marcas, já fechamos com a Subway. Olha que legal. Então já estamos fechando já com a rede de supermercado aí, já tá quase encaminhando. E é tudo lá, local, né? Tudo local. Esse é o mais... Isso que é o legal. É o diferencial. Porque é local, o cara não... Legal. Assim, o cara ele quer gastar na região dele, ele não quer gastar em outro local. Ele não quer pegar um cupom, dificilmente eu falo assim, mas, por exemplo, vamos supor, eu quero um cupom de cinema. Não, mas peraí, você tem que entrar no site para ir lá e resgatar o cupom. Não, o cara quer ir lá no caixa e falar assim, não, eu sou cliente global, rastrear o QR Code lá e já fazer na hora e funcionou. E o cara do caixa, ele recebeu o WhatsApp, tá liberado, pode dar o desconto. Pronto. Acabou. Entendeu? Agora você imagina ali, várias pessoas da empresa batendo lá na porta do cara, entendeu? Imagina aquele cara ali, um cabeleireiro ali que corta o cabelo todo dia, a gente tem milhares de clientes na região, em volta dele ali. Se ele for lá 2, 3 pessoas por dia, imagina isso no mês quanto que vai dar, entendeu? A mais, né? Entendeu? Então, é isso que é o diferencial. É isso que a gente tá gostando. O que você trouxe aqui pra nós, cara? Cara, isso aí é um presentinho, um pouquinho atrasado, mas... Nunca tá atrasado. Eu espero que você goste, você é da equipe aí, da Global. Não vou nem rasgar o adesivo. Não, cara, olha o presente do cara. Cafezinho, uma prensa francesa. Ixi. Você é o cara do café, né, velho? Deixa eu ver esse aqui.
Não vou abrir agora, não. Olha, o café 100% arábico, dá pra mostrar aqui, presentinho do cara, ó. Espero que goste. Ah, não. Você é doido, cara. Obrigado, cara. Eu não manjo nada de Não, café. vou Eu sei deixar que vai aqui, saber. Eu acho que isso aí é um... O que é isso aqui? Isso Vai. aqui é uma prensa francesa. É. A gente vai pegar, moe o grão, coloca o grão moído aqui, aí pega a água fervendo, coloca aqui, deixa uns 4 minutinhos aqui. Aí depois você desce o café aqui assim e manda. Agora esse café aqui eu nunca experimentei. Nunca experimentou isso daí? Esse café. Espero que goste, né? Eu não tenho experiência nenhuma de café. Esse eu nunca experimentei. Agora, eu vou precisar. Depois você me dá o feedback. Eu vou precisar, não vou nem abrir aqui. Tem que abrir pra sentir o cheiro, Não, pra e ver se é bom. você sabe que eu faço na Delip, né? Não vou levar pra casa esse aqui, não. Vai fazer lá na Delip? Vou fazer na Delip pra galera. Aí sim. Obrigado demais, cara. Você é doido. Isso aí é só uma lembrancinha aí. Mesmo. Aí O homem do café. Vai gostar de café assim. Não, eu tomo, hein, cara. Eu tomo. Precisa acelerar desse jeito. Né? Não, mas você sabe que é o seguinte. Isso aí eu descobri fazendo terapia. Eu sou uma pessoa que quando eu começo a fazer alguma coisa, meio que gosto de fazer meio que no extremo. Algumas pessoas falam que isso é quando você tem tendência a vício. E aí você acaba trocando. Muito difícil o cara parar de fumar cigarro, por exemplo. Ele para de fumar um cigarro só porque parou. Geralmente ele substitui o vício. Então, o café ele meio que virou um vício. E aí eu tentei fazer o vício virar um pouco saudável. O problema do café é você ficar mandando açúcar, tudo. Então é meio que uma terapia, assim. Café. Eu tenho um monte de café em casa diferente, um monte de máquina. Então eu acordo, eu vou moer o café na hora. Tem todo um ritual. Tem um ritual, vou colocando a água ali pra ferver. Aí eu vou... E aí depende do dia, assim, se eu quero dar mais um café mais forte, às vezes um dia um café mais leve. Tem café até pra dormir. Cafezinho mais leve depois do almoço pra dar uma cochilada. Então, aí você tem que... tem os caras que gostam de vinho, tem os caras que gostam de cerveja. Não, é que eu não tenho, né? Café, como é que eu vou gostar de vinho? Só se for sangue expedito, não tenho essa verba, não. Pelo amor de Deus. A garrafa não é tão cara assim, não. Obrigado, cara. Esse aqui eu vou tomar e fazer Eu espero que você goste. Vamos ver. Depois você me dá o feedback. É um café já torrado, já vem moidinho. Já tá torrado? Então, você vê. Eu comprei, mas eu não manjo nada de café. Mas isso é... Do jeito que ele tá embalado aqui, não tem problema. O problema do café... Não, ele tá no vácuo, né? O problema do café que ele já tá torrado, que você não moe na hora, é que ele oxida. Se você deixar ele aberto. Então, como esse aqui tá no vácuo... Ele já vem numa embalagem pequena pra você usar, tomar mais rápido, né? Então, você não pode pegar um café lá, tipo, moer e deixar ele ao relento lá, que ele vai oxidar. Agora, esse aqui tá embalado no vácuo certinho. A hora que você abrir isso daqui, vai uns 10, 15 dias, ele não oxida, não. Já recebeu uma aula de café. Já não sabia, entendeu? Não, você sabe construir rede, você sabe mexer com provedor... E você sabe de café. Eu sei de café. Tá certo. Por isso que você tá rico e eu tô tomando café até hoje. Oh, meu Deus. Que Deus escute essas orações. Como é que foi a transição, João, já mudando de assunto? Como é que foi a transição numa época que você... 10, 11 anos de Global, inclusive tem até que atualizar, né? Porque a gente todas as hoje nós fizemos 11 anos, dia 13. Dia 13, tem que atualizar, viu? Dia 13 de fevereiro. Como é que foi essa transição? Porque você, quando começou a passar a fibra construir rede, a instalação tem um custo lá, sei lá, 500, 600, 700 em alguns lugares. E você cobrava a instalação para absorver esse custo. Tudo começou. Teve uma época que teve uma transição, não se cobra mais instalação. Como que foi essa mudança para você? Na verdade, assim, foi bem difícil, né? Muito difícil, porque a gente tinha uma rede razoavelmente grande e um valor... A tempo... Agora não, para montar rede não tá tão caro mais como era antes, né? Antigamente era muito mais caro. Um OLT você pagava 180, 200 mil reais um OLT. Hoje em dia você compra um OLT por 30 mil. Boa, o OLT é melhor do mercado Huawei. Então, assim, naquela época, né? É muito caro. Então, a gente tinha que pagar... O cliente tinha que pagar... O cliente tinha que pagar para poder absorver um pouco, né? Então, a gente, na época... Cobrava na época 280, entre 280 a 300 reais. Tranquilo, todo mundo instalava, não fazia aquele mundo de instalação, mas instalava. Aí depois chega a concorrência, né? O que mata, assim, eu costumo falar com todo mundo, o que mata o provedor é o provedor mesmo, cara. Não é ninguém. Verdade. Quem mata o provedor é o provedor mesmo, cara. Aí chega um cara, eu quero... hoje eu faço 100 instalação por mês, agora eu quero fazer 1000.
não vou cobrar instalação, vou baixar a internet lá embaixo. Aí foi isso. Aí começou, chega um, a gente cobrando instalação, chega um, dá de graça. Chega outro, dá de graça. Aí vê o outro fazendo, dá de graça. Chegou um momento que a gente era o único que estava cobrando. Eu falei, cara, e a gente não ia instalar. Porque hoje o que mantém a empresa, infelizmente, é os clientes, né? Então, assim, a gente tem que ter cliente na base, porque a empresa sem cliente não é uma empresa. E a gente teve que tirar a instalação. Tiramos, foi muito difícil no começo, porque era caro os equipamentos. Muito caro. E na época, assim, a gente tirou a instalação, não era nem na época da fibra, já era da época da Via Rádio ainda. Caramba, você parou de cobrar instalação no rádio? No rádio. Ou seja, você foi pra fibra sem cobrar instalação? Sem cobrar instalação, não tinha como. Na época do rádio já era assim. Eu fiquei uns 2, 3 anos sem cobrar instalação no rádio. Comprava antena de centena de 500, 600, 700 antenas por mês e, cara, investimento aí altíssimo e todo mês. Fora que, assim, o prejuízo é muito grande, né? Porque você instala 100 e cada 100 vai uns 30, 40 some com o equipamento. Aí você vai fazendo as contas. Aí o pior prejuízo nosso foi na hora que a gente gastou 2 vezes, né? Eu brinco que eu já fechei minha empresa 3 vezes. Caraca. Sabe por quê? Por causa de mudança de tecnologia. A gente começou no Via Rádio, era a época do 2.4. Você também é antigo de telecom, você lembra da época do 2.4. Sim. As antenas de grade da Aquário. Sim. Aí veio as Ubiquiti, as Nano. Mas você sabe que eu entrei a minha entrada na telecom foi assim, né? Foi exatamente no rádio. Assim, eu trabalhava com marketing e aí para qualquer aquelas agências generalistas, trabalhava para qualquer empresa. Aí teve uma época que isso me deixava muito desconfortável por não entender do segmento, né? Eu lembro até que tinha uma mulher e ela tinha uma loja de roupa e etc. O negócio era uma roupa de criança e tal. E o marketing todo muito bem feito, muito bem bonito, bem montado, mas não entendi de que segmento, não tem nem filho. Eu olhava para aquilo lá e falava, cara, como é que alguém paga R$300 numa calça jeans? Não é possível, isso daí, a calça já deve vir com fralda, com tudo junto. Só que acontece, eu não era o público. Então eu não conseguia ajudar ela, porque eu não entendia do segmento. E aí teve um cliente meu que era de um bar, e ele indicou uma empresa que vendia rádio digital. Vendia os rádios digital da CI. E aí eu comecei a entender nada, cara, nem sabia. Falei, como assim negócio de rádio? E aí eu comecei a trabalhar, e aí, assim que eu comecei a trabalhar para essa empresa, já tinha os eventos para ir, eu comecei a ir, só que eu acabei pegando muita amizade com um cara que era engenheiro de projeto, ele fazia os projetos de rádio e ele começou a me explicar, eu era aquele cara que achava, chegou 100 mega aqui e vai decolar. E aí comecei a trabalhar, e aí, naturalmente, conforme eu dei essa, vamos chamar assim, né, de estar a sorte de estar no projeto do provedor, a hora que eu ia falar com o provedor, eu já tinha mais um conhecimento de como funcionava a estrutura, como funcionava tudo. Então, eu comecei a entender, antes do cliente final, a estrutura do provedor. E aí chegou uma hora que eu percebi que era muito mais fácil falar com o cliente quando você entendia do segmento. Aí eu comecei a me especializar no segmento e treinar o time só para o segmento. Aí eu achei, foi coisa de 6 meses, assim, 1 ano, eu falei, olha, eu vou nichar. No começo foi muito difícil, eu vou nichar no segmento da telecom. Por quê? Cara, plataforma de marketing todo mundo vai fazer. O grande diferencial vai ser você ter cada vez mais cases e conhecimento da estrutura do que dá certo e dá errado. E para treinar o time é muito melhor. Sim. Então, por exemplo, lá na Delip, todo mundo que você fala só fala com o provedor. Então, a hora que você vai falar com você não vai ter que explicar para o cara. Já entende. Campanha, ele já vai entender. E ele vai te trazer sugestões relacionadas à sua rede, o seu software que você usa, o seu sistema de atendimento e tudo. Então foi assim, mas a hora de nichar também foi dolorosa, porque a gente tinha que falar não toda semana para uma receita. Entrava um cliente, não vou te atender, não vou te atender, só atendo telecom. Quando você atende um segmento só, fica muito mais fácil de você trabalhar em cima daquilo ali. De treinar o time, né? Fica todo mundo já alinhado, né? Então, na época do rádio, eu comecei no rádio, na época das plaquinhas PCI, que você tinha que abrir o computador do cara, instalar uma plaquinha lá dentro, aí vinha um cabinho até lá em cima, na antena da casa do cara, aí era uma gradezona, aquelas gradezonas, os caras fazem churrasqueira, coloca, beleza. Aí depois lançaram as antenas USB, aí você não precisava abrir mais a plaquinha, o computador do cara. Aí começou a trocar USB. Aí depois veio a Ubiquiti pro Brasil, começou a lançar as Nano Station. Aí você comprava as nanozinhas 2.4. Daí a tecnologia 2.4. 5.8 existia, mas aqui no Brasil não era aquela febre. Aí depois veio o Ubiquiti que jogou o 5.8 pro Brasil.
Aí, cara, meu, nossa, porque as antenas 2.4, quando você conseguia passar 7, 8, até 10 mega, cara, era a melhor coisa do mundo, né? Pô, tá arrebentando. Aí depois veio o Ubiquiti com 2.4 MIMO. Cara, aí passava 20, 25 mega, 30 mega no Wi-Fi. Eu falei, nossa, que coisa. Aí veio a 5.8, daí já começou 50, 100, até 70, 80 mega. Cara, aí o que acontece? O que o provedor faz? Caraca, vai trocando tecnologia, entendeu? Vai trocando, porque o concorrente está fazendo. Então você imagina, eu gastei um dinheiro gigantesco com 2.4, instalava cliente. Aí veio a tecnologia MIMO. Ah, vamos trocar para mandar mais banda pro cara, porque não era igual a fibra hoje. Hoje a fibra, se eu falar assim, não, vou vender 1 GB, eu consigo vender. O equipamento suporta. Exato. Na época não, ele tinha uma limitação do equipamento. Então eu precisava mandar mais banda pro cliente, o que eu tinha que fazer? Trocar o equipamento do cara. Aí trocava para 2.4. Aí, beleza, aí lançou 5.8. Aí lá vai nós, trocar tudo 2.4 para 5.8. Aí lançou 5.8 MIMO. Tudo 5.8 normal para 5.8 MIMO. Aí, cara, aí eu falo, por isso que eu falo que eu fechei e abri minha empresa 3 vezes. Porque você imagina trocando. Tem cliente nosso que tá desde o começo comigo. Tem cliente lá que já tá uns 12, 13 anos com a gente. E ele já foi, ele passou por tudo isso. Desde a época 2.4, 5.8, fibra. E agora já com o GPON, né? Entendeu? Porque GPON eu trabalho desde 2015 com o GPON. Né? Já comecei na GPON. E, cara, foi difícil. É difícil até hoje, na verdade. É verdade. É muito desafiador, né, cara? É muito desafiador. Muito desafiador. É muito que nem agora, eu tava vindo pra cá, eu tava com um fornecedor no celular negociando equipamento. Pra fazer o upgrade no hack, já o meu equipamento já tá no limite. Aí tem que fazer o upgrade. Pra não degradar a qualidade do cliente. Porque qualquer degradação que der, o cliente com certeza vai para outro. Isso aí não tem. Tem 300 batendo na porta dele. Não, é porque a pandemia acelerou... Oi, conseguindo falar, não. Tomar um café, como você fala. É isso aí, toma um café que você fica bom. A pandemia, ela deu uma acelerada muito grande nesse processo. Então teve o lado bom e o lado o ruim é que a galera foi tudo para casa, precisava de internet cada vez mais, beleza. E aí cresceu. Porém, a necessidade da internet hoje sem falhas é muito grande. Então, Sim. você está funcionando ali, deu qualquer problema, Uma piscada. Uma piscada, ela simplesmente vai para outro lugar. Então, cresceu-se a base de clientes, em alguns casos, quem aproveitou, quem fez muito marketing, quem captou, mas às vezes se o cara não colocou a rede dele com redundância e com uma série de coisas para acompanhar isso, ele vai ter um problema, ele vai perder vários clientes de uma vez só. Que antigamente caía a internet, por exemplo, a tolerância sua era uma, caía a internet, sei lá, 8 da manhã, o cara falava pra você, está resolvendo. Fala, beleza, ficou um dia. Hoje que a internet 8 da manhã não resolveu até tarde, o cara já tá procurando outro. Às vezes o cara aguentava até 2, 3 dias sem internet e não falava nada. Se chegava lá, o cara tava de boa, entendeu? Tranquilo. Hoje em dia, os caras ficaram 1 hora sem internet no máximo, caiu. Por quê? Que nem essa semana foi um cliente lá nosso, fazer pagamento lá na base. Aí a gente tava conversando, né? Porque normalmente às vezes eu paro lá e fico batendo papo com alguns clientes, né? Ele tava falando, eu falei, eu tenho um neto na minha casa que se a internet cair por 1 minuto, ele fica doido. Eu não sei o que faço. Aí brincando, né? Pelo amor de Deus, não deixa essa internet cair e tal. Porque tinha dado um rompimento na rua deles 2 dias antes, né? Aí ele tava falando, né? Mas ele entendeu que era um rompimento que infelizmente não tem o que fazer. Um rompimento de fibra, hoje o cara no mínimo ele demora aí 2 a 3 horas para resolver. Até lançar cabo, até fazer fusão, até fazer um monte de coisa. Tem hora que dá para resolver mais rápido, mas tem dias, por exemplo, lá na minha região é EDP. A EDP pendura num poste ali e você só pode usar depois que ela sai. Então foi o caso deles, estavam trocando os postes da rua. Então eles vêm, trocam todos os postes, jogam todos os cabos no chão e você que se lasca. É simples assim. Aí o cara ficou, imaginou, ele falou, meu neto tava desesperado. Meus dados móveis foi tudo embora. Porque meu neto não conseguia ficar sem internet. Agora você vai falar isso pra uma criança, eu tenho um filho de 5 anos. Ele é fissurado em Vingadores, dinossauro, ele fica o dia inteiro no celular. Não é legal? Não é legal, mas você vai falar isso pra uma criança. Agora você imagina, entendeu? Cair a internet. Tanto é que ele sai da minha casa, ele entra no carro, minha mulher já como se diz, ela tem que dividir os dados dela para ele poder ficar assistindo o desenho dele. Entendeu? Agora você imagina, a gente pensa muito assim, uma criança que tem autismo, que não pode ficar sem conexão, entendeu? A gente tem uma cliente que ela tem 5 internet na casa dela, por causa do filho dela. Aí ela tem todos os provedores da rua.
Ela falou, porque eu não posso ficar sem internet. Então, hoje em dia, não é mais como antigamente. Antigamente, poderia ficar sem internet. Porque nem era tão conhecido, né? Hoje, tudo você faz pela internet. Eu garanto, assim, se a gente ficar aqui 1 segundo sem internet aqui, nós ficar doido, cara. O que aconteceu, pelo amor de Deus, entendeu? É verdade. Eu tava vindo pra cá, eu peguei uma região de sombra ali que não tinha sinal. Na hora que eu... Cara, foi coisa de 10 minutos que eu peguei uma região de sombra ali na Dom Pedro ali, que na hora que eu voltei, meu celular tinha pelo menos umas 20, 30 mensagens. Em 10 minutos. Uma era a mulher pedindo um uma Pix. pro Pix, entendeu? Aí tive que Essa fazer. é- Esse é o mais importante, né? Senão eu chego em casa e tomo um couro. Então hoje em dia a gente não pode. Hoje não tem é que nem eu falo ao pessoal lá da empresa. Eu falo, não tem desculpa de não atender. Entendeu? Então assim, abrir o chamado, se der pra resolver, já resolve. Não tem essa de ficar prazo de 24 horas. Não existe mais esse negócio de 24 horas. Entendeu? Porque se eu demorar 24 horas Sim. para atender meu cliente, na hora que eu tiver, com certeza vai ter um vendedor de uma empresa na rua. Ô, fulano, beleza? Ó, Global tem internet. Ah, internet? Pô, eu tô sem internet mesmo. Vamos fechar. Aí já fecha. Aí na hora que o técnico for lá arrumar 24 horas, já vai ter outro técnico instalando. É. Entendeu? E deixa você nasceu ali você é da região de Itaquá? Não, onde eu nasci, É. eu sou do Paraná. Ah, você é do Paraná. Mas eu vim pra cá muito cedo, eu tinha 4 anos de idade. Isso foi em mais ou menos 45 por aí. 45. Não, pô, eu tenho 40 anos. Não, tô brincando, mas você Sou veio... igual a você que tem 50. 52. Você chegou aqui faz quanto tempo que você tá naquela região? E de Itaquá? É. Itaquá tem uns 10... Não, tem mais. Tem uns 13 anos lá em Itaquá. Cara, você já parou pra analisar... Eu cheguei lá quando era tudo mato, como disse. Você já parou pra analisar a responsabilidade? É prazerosa, mas é um pouco de dar medo, né? A responsabilidade que você carrega, da quantidade de família que depende da conexão, da rede, e que toda a engrenagem funcione 24 horas por dia. É uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Às vezes a gente para pra pensar e falar, que besteira que eu tô fazendo na minha vida. Porque, né? Agora você imagina aquele servidor desligando. Milhares de clientes desligando. Você vai falar o quê? Ali quando cai um link, cai o link assim, não, rompe um cabo que atende um bairro, por exemplo, assim. Cara, é um desespero, porque o telefone não para. Não para. Parece que é incrível. Caiu, já começa. E assim, é todo tipo de eu preciso para trabalhar, meu filho tá aqui sem internet, não sei o quê, entendeu? Eu preciso, tava assistindo um filme, tem porque hoje em dia as pessoas usam a internet para várias coisas, né? Não é só para entretenimento, é para várias coisas. Pra tudo, né? A maioria hoje é para trabalho, tudo, né? Entendeu? Às vezes o cara perde uma reunião importante, perde até uma entrevista. Às vezes tem uma entrevista de emprego, porque hoje a maioria das coisas é online. Não, eu tive uma experiência. Então é uma responsabilidade muito grande. Eu tive uma experiência como cliente que eu sempre fico observando, né? Recente. Eu mudei para um apartamento e eu contratei uma internet de um operador. Não vou falar o nome dela, né? Que toda empresa passa aí por transformações, mas eu contratei a internet. A operadora foi lá em casa, instalou. A experiência já começou um pouquinho ruim, porque ela combinou de instalar um dia e não foi, mas ok. Depois ela foi lá e instalou. Cara, quando ela instalou, eu não vou nem ficar julgando a qualidade do eu vou colocar só como usuário. O Wi-Fi ela instalou num quarto, no outro quarto o Wi-Fi já não pegava. Ok. E aí eu usando a internet no próprio quarto do Wi-Fi, cara. Um quarto, o equipamento tá aqui, eu usando aqui. Eu ia fazer videoconferência, ficava travando, a ponto de eu pegar. Ela falou, não, é o computador. Não, eu tirava do Wi-Fi e roteava do meu celular, e no meu celular eu conseguia fazer a videoconferência. Caramba. Então a qualidade mesmo tava muito ruim. E não era o equipamento que eu tenho, eu trabalho com computador, então é computador de última geração. Tanto quando eu chego na empresa e vou trabalhar, não tinha problema nenhum. Ok. Aí eu falei, comecei a evitar fazer um pouco de videoconferência ali, e ok. Aí chegou um belo dia, eu falei, cara, não dá, preciso ter uma internet razoável aqui. Aí eu pedi de outra empresa. Eu falei, não vou cancelar essa, porque vai que a outra não funciona. Quando eu coloquei, colocaram o equipamento na sala, no apartamento inteiro, qualquer lugar, fazendo uma videoconferência, sem funcionar, tudo uma maravilha. Aí eu liguei para cancelar. Já liguei para cancelar. Falei, mesmo que tenha multa, eu pago, eu trabalho com a internet, não tem problema. Quando eu liguei para cancelar, eu cancelei num dia, no outro dia eu recebi uma mensagem no WhatsApp, falando, não, a gente viu que você cancelou aqui, eu tô te mandando umas ofertas para você ficar. Cara, a pessoa queria oferta. Eu falei, aí eu dei um feedback ainda de tipo, olha, eu não quero oferta, só preciso que o negócio funcione. Pra mim não interessa se é 20, 30 reais mais barato, porque eu trabalho com isso.
Aí ela pegou e falou assim, não tem interesse em oferta mesmo? Nem quis ouvir o motivo. Aí eu peguei e falei, não. Então, para você ver que, apesar de a Telecom ter crescido muito, ter muita gente, a brecha que as operadoras ainda, elas dão na parte de atendimento ao cliente. Então, o cara vai, instala, o cliente cancela, tem alguém que ainda manda uma mensagem perguntando se quer oferta, sem querer entender o cliente. Eu nem então, entender. O jogo, eu acredito que é outro. Se você simplesmente consegue montar uma estrutura de marketing comercial forte e montar uma estrutura de atendimento e de retenção forte, sempre que tiver problema, e vai ter problema, sim, isso aí é normal. O cliente vai vir para você e a experiência apenas de você atender ele bem e perguntar, cara, mas o que aconteceu? Eu vou resolver, já é um diferente. Porque tem muito cliente que ele quer só atenção, né? Ele quer a atenção do cara, da empresa, né? Ele só quer atenção. Às vezes, assim, que nem a gente fala, problema vai dar, cara. A única certeza que a gente tem da fibra é que uma hora ela vai romper. Essa é a única certeza que a gente tem dela. Uma hora ela vai romper. Então, assim, vai dar problema. Cara, uma empresa que falar pra você assim, a minha internet não dá problema, tá mentindo. Seja sincero. O cara pergunta, é que nem cliente, vai lá no balcão, mas essa internet dá problema? Porque eu já tive vários problemas com a empresa que eu tenho. Eu falei, cara, vai dar problema? Uma hora vai dar problema. Não tô te oferecendo a melhor coisa do mundo. Aqui, qualquer operadora grande vai dar problema, o provedor da esquina vai dar problema, o maior provedor da cidade vai dar problema. Só que assim, vai ter o tempo de resposta pra você resolver o problema. E ficar sem atendimento. Tá. Daí a pessoa entende e resolve. Entendeu? Então, assim, eu também tenho a experiência ruim, porque onde eu moro, eu tenho provedor em Itaquá e eu moro em Mogi das Cruzes. Onde eu moro num condomínio que ele é meio isolado. Então, assim, ali só tem operadora, não tem provedor. Agora que chegou um provedor que o cara tá reinando lá, porque as operadoras deixam a desejar. Então, o cara chegou, foi difícil dele entrar, até conheço o dono do provedor, ele conversando com ele, falou, cara, foi um martírio para poder entrar dentro desse condomínio, porque as operadoras são grandes e para você... Não é, um condomínio fechado é diferente de um bairro, né? Você não consegue entrar lá e fazer sua propaganda. Então, pouco a pouco, ele tá conquistando os clientes deles dentro do condomínio. Eu tenho na minha casa uma operadora grande, a maior operadora hoje que eu vejo, assim, que é do Brasil. Eu não preciso falar o nome, mas todo mundo já vai saber. Dentro da minha casa que me dá problema toda hora. Minha mulher fica... Pior que a minha mulher me liga, caiu a internet. Eu falei, mas aí, eu não sou o dono dela. Não tenho como resolver. Liga lá no suporte. Entendeu? Aí dá esse problema, entendeu? E olha que, cara... E eu não pago barato, tá? Não pago barato, porque os caras vão empurrando. E essas coisas que você falou. Esse dia eu tentei ligar pra cancelar lá, só pra cancelar foi mais difícil do que qualquer outra coisa. Eu desisti de cancelar. Porque, cara, você liga no cancelamento, 1 hora no telefone, entendeu? Aí a menina, mas eu vi que tem uma oferta especial, que não sei o quê, entendeu? Cara, não, tá bom, vai. Daí tem que resolver outras coisas, depois eu ligo. E tá lá até hoje, entendeu? Tô me ganhando com isso, entendeu? E pago lá uma fortuna de internet. E eu tendo uma empresa de internet, eu fico bravo com isso, cara. Entendeu? Porque a gente sabe, né? A gente tá ali dia a dia. Sabe o que acontece? Então, assim, não tem mais É que nem você falou, você trabalha com provedor, você tem ali. O cara não consegue te enrolar mais. Não consegue, entendeu? Não consegue. Equipamento, isso, aquilo. É seu computador que tá com problema. Não é seu computador. A gente sabe. É o Wi-Fi. Não é... Entendeu? Sim. Então, assim, uma coisa um diferencial também que a gente criou lá foi essa questão que você falou. O cara... instala o roteador na sala, mas ele quer uma internet lá no quarto. A gente vende o segundo ponto pro cara. Mas eu quero cabear meu videogame. A gente instala o cabo pro cara, entendeu? Tem um produto lá que a gente chama de Conecta Mais. Então a gente cabeia a casa do cara todinho. Tudo quanto é dispositivo que for cabeado, nós cabeia. Vai gastar uma caixa de cabo. Não tem problema. O importante é o cara estar feliz. E não me ligar pra me encher meu saco. Só isso. Ele vai ligar só pra indicar cliente. Você resolveu o problema dele, né? Resolveu o problema. É uma dor, cara. Isso era uma dor. Qual que é a dor do cara? É uma dor que você falou agora. Qual que é a sua dor? Wi-Fi. Que você precisa pra você trabalhar. Se eu chegasse lá e falasse, se eu fosse esse operador, eu falaria, ô Danilo, eu vi aí que você usa aí, cara, vamos colocar um cabinho aí. Mas eu queria no Wi-Fi. Não, mas aqui você não vai usar? É só você plugar o cabinho. Você pluga no notebook. Você vai ter perfeito ali, você não vai reclamar, você vai ficar feliz e acabou. O cara quer que funcione. Simples, o cara contrata a internet pra usar. Ele quer usar. Não só em todas, em algumas vezes, se você perguntar antes, por exemplo, se o cara tivesse me perguntado, falando, olha, a gente tem esse serviço e aí tem um serviço de Wi-Fi diferente, você pode pagar o equipamento, a parcela é tanto,
mas aí a gente faz funcionar no seu apartamento inteiro. Sim. Beleza. Porque a hora que eu liguei eu preciso do Wi-Fi funcionando. Sim. Eu não falei, olha, eu não quero pagar, eu não contratei, etc. Falou, não, mas tem uma oferta aqui. Que adianta A gente tem um produto lá, que é o Wi-Fi Mesh. Tá até no site. Ele custa R$ 49,90 a mais na mensalidade do cara. A gente instala aqueles roteador mesh da Multilaser. Teve um cara que tem um apartamento, ele contou a história pra gente. Inclusive, eu pensei que ia até tomar um golpe desse cara, porque eu achei, por que o cara fez isso? Ele falou que ele teve tanto problema com internet Wi-Fi lá, ele é um cara que, ele é gamer, joga, tem uns negócios dele lá, você chega na casa do cara, é um computador de última geração, tem notebook de tudo quanto é jeito, faz live, faz o caramba. O cara contratou 5 Wi-Fi mesh pra um apartamento. Eu falei, não precisa, mas eu quero. Mas, cara, você vai gastar 250 pau a mais só pra poder ter 5 Wi-Fi mesh. Eu falei, eu quero. A gente colocou 5 Wi-Fi mesh dentro de um apartamento. Caramba. Um em cada cômodo. Ele só não colocou no banheiro porque não cabia. Não tinha como passar, que tinha estourado a parede. Juro por Deus. A gente pensou que ia tomar um golpe do cara. E ele eu falei, cara, esse cara vai sumir com esse roteador. Ela vai tomar um prejuízo. 5 Wi-Fi mesh, cara. 300 pau cada um. R$ 1.500 jogado fora. E o cara paga, você acredita? Mas por quê? Ele precisa. Entendeu? E nós resolvemos o problema dele. Ele falou, já passou por 5 operadores aqui comigo. 5. Nenhuma resolveu meu problema. Nenhuma. E vocês conseguiram resolver. Entendeu? Eu falei, cara. E o cara paga por isso. E agora o cara fala pra mim que não, tem que vender internet barata. Não tem que vender internet barata. Não, é oferecer Você qualidade. Você acha que o cara tem que vender? É oferecer a qualidade. Se o seu serviço funciona, o cara paga o preço, cara. Sim. Entendeu? Ô, João, e a gente tá encerrando aqui. Se você pudesse... Falamos demais, né, Nego? Estamos falando muito, mas ajuda, né, a galera? Ajuda. Você imagina se na época que você começou tivesse alguém que já... Não tinha nada. Se não fosse o Underlinux lá, na época, não tinha nada. Cara, se você puder contar para nós como que está sendo a sua experiência com a Delip Taglapper, nas suas palavras, o que você está vendo, o que mudou, o que não mudou, o que você quiser compartilhar aí pra galera, pra gente pegar esse depoimento, depois ficar patrocinando o dia inteiro, sabe? É, mais ou menos. Você já viu isso? É pra falar a verdade ou vai rolar o cachê depois? Rola o cachê, rola o cachê. Então eu vou falar a verdade. Então eu vou falar sério. Não, cara, assim, quando a gente contratou a Delip, né? Pra gente foi uma experiência nova pra mim, na verdade. Porque a gente não tinha... Falar a verdade, assim, a gente só começou a trabalhar com tráfego pago depois que vocês começaram a cuidar. A Delip começou a cuidar. Então, assim, no primeiro mês, vou ser bem sincero, no primeiro mês não deu o resultado que eu esperava. Porque normalmente a gente fala assim, cara, vou contratar uma empresa de marketing, um negócio de tráfego pago, vou decolar. Não é assim que funciona, vamos ser bem sinceros, né? Sim. Tem um processo. Tem tanto para mim entender quanto para vocês entenderem. Mas depois que a gente começou colocando os acertos e ajustando, colocando uma pessoa exclusivamente, entendeu? Só para cuidar disso aí, o resultado tá sendo muito satisfatório. Satisfatório, né? Até satisfatório. Então, assim, tá tendo resultado, né? Então, a gente, assim, pelo que a gente investe, o resultado tá vindo, né? Inclusive, tô querendo investir mais. A partir do mês que vem, a gente vai investir mais em Facebook. Hoje, pra gente, no nosso caso, o que tá dando mais resultado é Facebook, né? Então, assim, tá indo bem satisfatório agora com a Glapper, né? Com os cupons de desconto. Aí já tá entrando o projeto novo lá do relacionamento, né? Então, assim, eu já sou um cliente já ouro aí, né? Porque cliente ouro. Todos os produtos já, praticamente, cara. E você sentiu diferença? A gente contratou o Amaral para fazer aquela campanha. O que você sentiu na região ali? Então, assim, como eu trabalho numa área mais carente, o pessoal, futebol é a febre, né? Então, na hora que o pessoal vê o Amaral, o Amaral mesmo? Caramba, como é que você... Entendeu? Isso traz uma visibilidade, porque o que a gente fez? A gente tá no site, colocou os adesivos nos carros, né? Aí lá atrás lá tem o adesivo, tem o Amaral lá com o olho assim. Então, assim, todo mundo já conhece, né? Então, eu trouxe uma visibilidade maior pra marca e uma credibilidade maior, né? Porque ver um cara como ele atrás de uma marca, o pessoal, pô, alguma coisa tem. Essa empresa aí não é qualquer empresa, né? Exatamente. Não é uma empresinha ali de fundo de quintal, né? Então, assim, pessoas conhecidas, né? Então, traz uma credibilidade maior pra marca, né? Foi um dinheiro bem investido. Show de bola. Fechou? Cara, obrigado. Queria agradecer que isso, obrigado todo mundo aí que tá acompanhando a gente. Espero que contribua de alguma forma, né? A gente vai procurar sempre trazendo pessoas que
Compartilhe sem filtro aquilo que deu Uhum. certo, aquilo que deu errado. E de qualquer forma, se alguma experiência dessa aqui o cara pegar e colocar no negócio dele e tiver mais sucesso, depois comenta com a gente que tá tudo certo. Obrigado pelo café. Isso aqui foi a melhor parte da entrevista. Primeira parte. Do nosso Que bate-papo. É só uma lembrancinha. Pessoal, um abraço para todo mundo aí. Obrigado. João da Globaltech, 11 anos nessa caminhada doida. 11 não, 15, né? 15 anos, né, de 11 Globaltech. só global. Só global. Até a próxima. Valeu. Show, mestre.